Gente, bom dia. Muito obrigada, Pedro, pelo convite e a organização. Obrigada a vocês que acordaram cedo neste sábado, Vicente chuvoso, para estar aqui. O meu nome é Paula Vinha, sou médica nutróloga, raiz, eu costumo dizer, sou formada faz 26 anos e tenho mestrado e doutorado pela USP. Trabalho como nutróloga faz mais de 20 anos e a cannabis, como eu sempre fiz medicina integrativa, a cannabis entrou como uma luva na minha vida. Essa aula é uma aula que eu adoro, é um tema que eu amo falar. Eu vou tentar cumprir o cronograma, mas era uma aula bem densa. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser falar comigo, eu estou à disposição. Eu não tenho nenhum conflito de interesses. Pronto. E eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome metabólica, o sistema endocannabinoide, fisiologia, mecanismos da resistência insulínica, esteatose hepática, resistência insulínica cerebral, para quem nunca ouviu falar sobre isso, sono, ritmo circadiano, canabinoides menores, riscos metabólicos, enfim. A obesidade, ela é epidêmica hoje em dia, tá? É um problema de saúde pública. Ela afeta mais de 40% das pessoas. Esse dado é subestimado. Agora, na era das carnes emagrecedoras, isso tem mudado um pouco. Não é só obesidade, é síndrome metabólica, risco de diabetes, risco cardiovascular. E no Brasil a situação é muito preocupante, né? Eu sempre entendi o diabetes e a obesidade como um processo de adoecimento. Ela não acontece de uma hora para outra. Esse negócio de falar, levei um susto, fiquei diabética, tive um trauma, fiquei diabética, não tem nada disso. A diabetes acontece 20, 30 anos antes dela se manifestar. E com isso, as doenças crônicas vão se instalando e hoje em dia a gente já correlaciona diabetes e resistência insulínica com doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Então, se alguém falar para você que a pessoa que tem diabetes ou Parkinson, a pessoa que tem Alzheimer ou Parkinson não tem diabetes, até que me prove o contrário, tem. Então, isso é uma coisa que é importante da gente tratar. Antigamente, a gente considerava a obesidade só o peso corporal e o índice de massa corporal. Hoje em dia, isso não é mais assim. A gente sabe que uma pessoa com o mesmo peso podem ter composições corporais completamente diferentes. Então, hoje em dia não é mais o índice de massa corporal, é a porcentagem de gordura e de músculo que uma pessoa apresenta que vai determinar se ela tem obesidade ou não. Você pode ser um falso obeso pelo índice de massa corporal e pode ser um falso magro. Aqui é só para vocês verem o que é a gordura visceral. A gordura visceral é uma gordura que faz mal, uma gordura que entra... ela está dentro das vísceras, não dá para tirar com cirurgia plástica, não dá para tirar com lipoaspiração, é só tratando a parte metabólica mesmo, e é ela que é responsável por a maior parte das complicações que a gente tem com a obesidade. A gente sabe que a obesidade pode levar a inúmeras doenças cardíacas. Quem quiser, eu mando depois a aula também, tá, gente? Em PDF. A gente sabe que a obesidade causa desde síndrome metabólica, que é um conjunto de sinais e sintomas como hipertensão, aumento da gordura visceral, alteração do colesterol e aumento da circunferência abdominal. Resistência insulínica, doença pulmonar, apneia do sono, alteração dermatológica, câncer, desordens do sistema reprodutivo como infertilidade masculina e feminina, transtornos do humor, enfim. Ela é uma doença inflamatória, sistêmica e tem que ser tratada de maneira integral. Aqui é só para vocês verem um perfil, né, uma célula, um adipócito que não está inflamado, tem todos a sensibilidade à insulina ótima, tudo funcionando bonitinho, normalzinho, e ali, e ali uma célula, os adipócitos que estão inflamados, gerando citocinas inflamatórias, aumentando a resistência insulínica, aumentando a leptina, e com isso, quando a gente fala resistência insulínica, a gente fala que o seu pâncreas está tendo que trabalhar muito mais para conseguir manter a sua glicemia. E com isso, a gente tem uma sobrecarga pancreática e uma diminuição da vida funcional do pâncreas ao longo dos anos.
O sistema endocannabinoide, a gente sabe, todo mundo aqui já sabe que é um regulador da homeostase. A gente tem os receptores CB1, CB2, os receptores atípicos, as enzimas de síntese e de degradação. Os receptores CB1 mais no sistema nervoso central, os receptores CB2 são mais nas células imune, com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras. E os receptores CB1 também estão presentes nos adipócitos, hepatócitos, células beta, do pâncreas e músculo. Então, quando a gente fala em pâncreas, a gente está falando em sistema endocannabinoide. Quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em sistema endocannabinoide. E se a gente quer homeostase, a gente tem que equilibrar o sistema endocannabinoide. E aí, se vocês nunca ouviram falar disso, existe um termo, né, que chama endocannabinoidoma, que é o ECBOM, que ele é uma visão expandida do sistema endocannabinoide. É o sistema endocannabinoide agindo em inúmeros outros mediadores, com mais de 100 lipídios, incluindo o PEA, que é a palmitoil-etanolamida, e a OEA, que é a oleoetanolamida, agindo em receptores diferentes no corpo todo. Tem ação com esse sistema endocannabinoide expandido, ele tem relação com receptores de canal de cálcio, receptores PPAR, receptores de potencial transitório amiloide, e ele então interage com o corpo todo, receptores TRPV1, TRPV2, PPAR-gama, GPR55. Então, a gente tem ação desse sistema endocannabinoide no pâncreas, nas células gordurosas, na musculatura, a gente tem ação no intestino, nas vísceras. Então, não tem como a gente desvencilhar o sistema endocannabinoide da homeostase. Tem mais de 50 proteínas associadas e tem uma interação direta com o intestino. A gente sabe hoje em dia que a microbiota intestinal se comunica com esse sistema endocannabinoide e com os endocannabinoides atípicos, como o PEA e o OEA, causando efeitos cerebrais, efeitos mitocondriais, efeitos metabólicos, efeitos ósseos e, inclusive, a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, ou a doença hepática não alcoólica. A gente fala doença hepática metabólica, né, hoje em dia. E aí, a gente tem essa ligação íntima da microbiota intestinal com esse endocannabinoidoma. Quando a gente tem uma desbiose intestinal, que hoje em dia é muito comum, a gente tem uma alteração total dessa produção de neurotransmissores típicos e atípicos, aumentando a hiperatividade do sistema. Não estou acostumando com esse negócio, não. Na época era vermelhinho, a luzinha. Então, quando a gente tem essas bactérias que são Firmicutes bacteriales, que são as bactérias ruins, em desproporção com as bactérias boas, tipo a Akkermansia mucifilica, que é a AKK, a gente tem um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide, aumentando a hiperatividade de receptores CB1, aumentando a permeabilidade intestinal. Quando a gente fala de microbioma, eu não estou falando só das bactérias ou das populações bacterianas, eu estou falando de todo um terreno biológico intestinal. Eu estou falando de todas as células do intestino, da produção intestinal, da mucosa intestinal. Então, isso tudo a gente consegue ver através de alguns exames, que são exames de microbioma. Então, eu nunca entro com um probiótico para o paciente sem eu ver o microbioma antes, porque é como você plantar uma semente num terreno que você não sabe se está fértil ou não, ou se está bagunçado ou não. Então, a gente tem que sempre avaliar o microbioma intestinal, né? E é muito importante, hoje em dia, a gente pensar sempre em intestino, tá? Uma descompensação entre a microbiota intestinal e o sistema endocannabinoide. Por quê? Porque tem toda uma alteração de absorção de ácidos graxos, de hipopolissacárides. Quando a gente tem alteração da permeabilidade intestinal, a absorção dos nutrientes está prejudicada de todas as formas. E com isso, a gente gera mediadores inflamatórios e causa toda uma alteração metabólica que faz com que a gente possa aumentar a atividade dos receptores CB1, aumentando fome, aumentando o depósito de gordura hepática, aumentando o peso e levando à obesidade. Então, a gente sempre gostaria que o nosso intestino tivesse equilibrado, até mesmo para a produção de neurotransmissores, serotonina e anandamina. E aí, a gente vai falar do estroboloma. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas
a gente tem uma produção de estrógeno intestinal. Quando a gente tem aumento de estrógeno, a gente tem depósito de gordura em locais onde a gente não deveria ter. O estrógeno, o estradiol, a testosterona, a progesterona, eles estão presentes tanto em homens quanto em mulheres, mas quando a gente tem um aumento desse estradiol, a gente faz com que tenha maior circulação de estrogênio corporal, levando a ganho de peso, piorando essa disbiose. Então, principalmente em mulheres, é importante a gente modular esse estroboloma por conta da predominância estrogênica. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente tem hoje em dia, a gente vive num mundo, eu costumo dizer que a gente vive num mundo contaminado. O mundo é muito mais favorável à nossa doença do que à nossa saúde, né? Então nós temos derivados de petróleo na nossa comida, na água, no meio ambiente, derivados de petróleo, microplástico, agrotóxicos, poluentes orgânicos, metais pesados. Então é mais difícil a gente ser saudável do que a gente ser doente hoje em dia. Então tem que ver todas essas vertentes para a gente poder controlar esses disruptores endócrinos que a gente chama. Eu não sei se vocês já viram, mas quando você observa uma criança com um menininho, um peitinho, com aumento de gordura, né, no flanco, com o cabelo bem ralinho, isso já é predominância estrogênica, tá? Eu fui criada na minha época com mamadeira no micro-ondas. Podia colocar, esquentar plástico. Não esquentem plástico, não coloquem plástico no micro-ondas. Não usem produtos de plástico que não sejam BPA free, que a gente fala. Não tomem água que ficou dentro do carro na garrafinha, largada lá, esquecida, que depois você vai tomar, porque isso não é bom para a sua saúde e pode atrapalhar toda a sua parte metabólica, tá? Desde aumentar a obesidade, como ativar mais ainda os receptores PPAR-gama, como fazer uma alteração da microbiota intestinal. E aí, como que a gente entende, né, esse eixo ambiente e estroboloma? A gente precisa, primeiro a gente tem que diminuir a exposição a esses disruptores endócrinos, para a gente poder diminuir essa carga estrogênica que a gente tem, restaurar o microbioma intestinal. Tem várias intervenções que a gente pode fazer, desde probióticos, pré-bióticos, dietas ricas em polifenóis, para a gente poder diminuir os lipopolissacárides e acertar essa via metabólica. Além disso, os fitocannabinoides, como o CBD, o THC e o THCV e o CBG, e até mesmo o THC, tá? Ele não é o vilão da história, podem ajudar a melhorar essa inflamação sistêmica e modular esses receptores. E aí, o receptor CB1 está ligado diretamente ao balanço energético e ao apetite. Por isso que quando a pessoa fuma maconha, a grande maioria delas tem fome. E aí eu estou falando aqui da cannabis para emagrecer. Parece uma contradição, né? Mas não é. É porque a forma de uso é completamente diferente, a fórmula de estimular o sistema endocannabinoide é completamente diferente. E por isso a gente tem ações tão opostas, tá? Quando a gente antagoniza esse receptor CBR, a gente tem diminuição do apetite. Quando a gente estimula esse receptor CBR1, a gente aumenta o apetite. E aí, quando a gente estimula esse receptor CB1 periférico, a gente tem queima de gordura. Quando a gente tem hiperestimulação do sistema endocannabinoide, principalmente o receptor CB1, a gente tem aumento de peso e aumento de apetite. A gente tem que pensar sempre que esse sistema endocannabinoide, principalmente o receptor CB1, muito ativado, ele vai levar a síndrome metabólica. Ele vai levar a um excesso de peso, ele vai levar a um acúmulo de gordura, principalmente a gordura visceral. E aí vai criar uma cascata patofisiológica, né, na verdade. Você vai estimular o nível de anandamida, você vai estimular o CBR1 em todos os tecidos periféricos. No tecido adiposo, você vai ter inflamação, redução da adiponectina, que é um hormônio que ajuda a diminuir o apetite, a saciedade. Então, você vai ter menos saciedade, vai querer comer mais. Você vai produzir mais insulina, vai levar a esteatose hepática
e você vai começar a ter resistência insulínica muscular. Então, aquilo que eu falei antes, o seu pâncreas vai ter que trabalhar muito mais, e com isso você vai sobrecarregar o seu pâncreas, vai acumular gordura. Todas as vezes que você tem a gordura dentro da célula e você não gasta, ela vai gerar adipócitos e você vai acumular gordura. A resistência insulínica, principalmente através dos receptores CB1R, ela vai prejudicar toda a sinalização hormonal, quer seja de grelina, quer seja de leptina, quer seja de insulina, levando a esse acúmulo de gordura como eu falei antes. Inclusive, a gente sabe que melhorando essa sinalização, melhorando esse tônus endocannabinoide nos tecidos periféricos, a gente tem uma melhora da resistência insulínica e uma melhora da resistência insulínica e... Opa, volta. A gente tem uma melhora da resistência. Quando a gente interativa o receptor CB1R, a gente piora a resistência insulínica e piora a parte de acúmulo de gordura corporal. Inclusive, o professor Yossi Tan, de Israel, o laboratório dele está estudando o uso do THCV e THC mesmo para esteatose hepática e fígado gorduroso. Então, a gente sabe que precisa mexer nos receptores CB1R periféricos, inclusive estimulá-los para que a gente tenha maior queima de gordura, maior sensibilidade à insulina e menor resistência à leptina. E aí, a gente tem a gente sabe hoje em dia que a gente tem uma resistência insulínica cerebral. Essa resistência insulínica cerebral, ela vai levar a doenças neurodegenerativas, tá? Ela é uma extensão da obesidade. Então, dosar a glicemia apenas hoje em dia não é a maneira certa de você fazer esse diagnóstico. O importante é você dosar a glicemia, dosar a insulina, principalmente em jejum e depois de comer, tá? Ou fazer o teste de tolerância à glicose, mas não esquecer da insulina, pelo amor de Deus, ninguém dosa insulina. Então, por favor, peça insulina. Tem um jeito prático de você ver se a pessoa tem resistência insulínica, que é super fácil. Glicemia de jejum maior do que a glicemia pós-prandial, acabou, o paciente tem resistência insulínica. Ele comeu, o que ele vai ter? Glicose menor do que quando ele estava em jejum. Então, isso significa que ele hiperestimulou esse pâncreas e que ele tem um aumento de insulina. Essa resistência insulínica cerebral gera uma hiperativação desses receptores CB1, fazendo com que a gente tenha maior chance de Alzheimer, que hoje é considerado diabetes tipo 3, causa danos estruturais, como acúmulo de proteína beta-amiloide e aumento de fosforilação de proteína tau cerebral, que estão ligados a quadros demenciais e quadros de Alzheimer, prejudica a memória e a plasticidade, e o Parkinson, que é ligado à inflamação mitocondrial cerebral. Eu sempre digo que essas doenças podem ser evitadas. E quanto mais cedo você fizer uma intervenção, maior a chance de sucesso. Eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, porque nós vamos matar, que não vai dar tempo. Então, a gente sabe que o sistema endocannabinoide está ligado diretamente à doença hepática metabólica. O receptor CB2 tem papel protetor hepático. A doença metabólica hepática, ela pode ser prevenida e ela está ligada à resistência insulínica. Então, se você fala, eu tenho fígado gorduroso, mas eu não tenho diabetes. Você não tem, mas você terá, se você não fizer nada. Diabetes é que nem hemorroida. Quem não tem, terá. Vai depender de você se isso vai doer no futuro ou não. Então, eu brinco com os meus pacientes todos. Finja que você é diabético. Comporte-se como se você fosse diabético. É o jeito que todo mundo tinha que viver. Comer menos carboidrato, comer mais proteína e fazer atividade física, levar uma vida saudável. A gente precisa de mais ou menos 6 meses a 1 ano para fazer o fígado voltar ao normal. Mas a partir do momento que ele vira cirrótico, a gente já não tem mais o que fazer. E a doença hepática metabólica é uma das maiores causas de transplante hepáticos no mundo que não são de causas alcoólicas ou virais, tá? O sono também atrapalha muito, ele desregula o nosso ritmo circadiano, levando ao aumento de cortisol, uma hiperatividade do sistema endocannabinoide e, consequentemente, um acúmulo de peso, maior resistência insulínica, maior resistência à leptina, principalmente se você tiver a doença
a doença, a hipopneia metabólica do obeso ou a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, para tratar peso, a gente precisa ver intestino, precisa ver corpo, precisa ver sono, precisa ver estilo de vida, precisa ver um monte de outras coisas. Quem dorme bem, emagrece. Quem dorme mal, não emagrece. E aí, esse daqui é um artigo onde a gente mostra o THCV agindo como um modulador metabólico, né? E com um excelente aliado na perda de peso e no tratamento de diabetes. Esse trabalho mostrou que ele diminui a glicemia de jejum, aumenta a sensibilidade à insulina, diminui o peso corporal e aumenta o gasto energético. Qual que seria a dose? A gente ainda não tem estudos confirmando exatamente a dose, mas é em torno de 5 a 10 miligramas de 1 a 2 vezes por dia. Ai, Paula, mas como eu vou saber isso? Acompanhando o seu paciente e dosando de acordo com os sintomas dele. Eu tenho paciente que com 5 gotas de THCV que dá uma subdose, já não quer comer mais nada. Então, é sempre começar devagar, start low, go slow. Esse outro trabalho mostra os canabinoides revertendo a doença hepática metabólica. Então, quando a gente usa um óleo full spectrum mesmo, não estou nem falando de um produto muito diferenciado, a gente tem inibição de mediadores inflamatórios, como NF-kappa-beta, inibição do inflamassoma, que eu pude falar que hoje não ia dar tempo de falar tudo, que é essa interação inflamatória que a gente tem no corpo, com o equibome e com o intestino, redução de triglicéridos hepáticos e aumento de atividade mitocondrial. Então, a gente tem benefícios comprovados só de usar um full spectrum na síndrome metabólica. Dose de 25 a 100 miligramas por dia, isso vai depender do tipo de paciente e do produto que você está usando. Esse é um outro artigo que mostra o CBG atuando como um modulador metabólico, tanto em síndrome metabólica quanto em resistência insulínica, agindo como neuroprotetor e com efeitos anti-inflamatórios. O CBG tem sido promissor para todos esses transtornos metabólicos, desde que o seu paciente não tenha aumento de apetite. Gente, tem gente que tem aumento de apetite com CBG. Eu não posso tomar, porque eu fico com fome de capivara raivosa. Então, eu não tomo CBG para mim, assim, só se for em microdose, porque senão eu não consigo. Eu quero comer pé da mesa. Esses daqui são os canabinoides menores, o THCV, o CBD e o CBG. Aqui é uma tabelinha que eu fiz para vocês, para verem quais são as ações que eles podem ter, então no diabetes, na inflamação, melhorando os receptores. Eles todos são muito bem tolerados, fáceis da gente manejar de certa forma e sem grandes efeitos adversos, tá? E sem a psicoestimulação ou psicoatividade. Todos os canabinoides são psicoativos, mas enfim. O THCV, ele está sendo promissor demais para a gente conseguir melhorar a perda de peso e controle metabólico, porque ele é um antagonista do receptor CB1, melhorando toda a parte metabólica e resistência insulínica. O CBG tem um potencial gigante de hepatoproteção e de controle metabólico, além de melhorar a resistência insulínica cerebral, e por isso ele tem o papel de ser neuroprotetor. O CBD é um modulador indireto do sistema endocannabinoide, a gente já sabe, ele vai levar a uma homeostase da glicose, uma hepatoproteção, transformar a gordura, fazendo um efeito que a gente chama de efeito Browning, né, que é transformar a gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura metabolicamente ativa, além de causar a neuroproteção. A gente tem que tomar cuidado com os canabinoides, óbvio, temos que entrar sempre com doses mais baixas, ver a tolerância do paciente. Como eu sempre digo, a gente tem que perguntar para o paciente antes de entrar com qualquer fitocannabinoide, se ele já teve contato com a planta, se ele já fumou, se ele já teve algum efeito adverso, se ele já teve paranoia, taquicardia, batedeira, ou se ele ficou mal antes da gente entrar com o produto. Na dúvida, a gente entra com o produto full spectrum normal, ou com o THCV, ou com o CBG. E tomar cuidado também, gente, com a escolha do produto que a gente vai usar e com a qualidade, controle de qualidade. Sempre peça um certificado de análise desses produtos antes de entrar com os canabinoides. E aí eu vou falar só um pouquinho rapidamente dos peptídeos emagrecedores, que está todo mundo falando agora, né? As canetinhas emagrecedoras, que são chamadas de incretinas.
A gente tem a primeira de todas, que foi a liraglutida, eu nem coloquei aqui porque ela já foi esquecida, a semaglutida, que é a Ventosa, a tirzepatida, que é o Mounjaro, aí tem a retatrutida agora, que está em fase 3 dos estudos, mas já tem no mercado paralelo para a venda, tá? A cagrilintida, que também já tem no mercado, nem acabaram os estudos ainda, que é um triplo agonista, então a semaglutida é um agonista do receptor GLP-1, a tirzepatida é o duplo agonista, que tem um efeito melhor, que é GIP e GLP-1. A retatrutida atua em três hormônios, GLP-1, GIP e CAGON. A cagrilintida é um análogo da amilina, que faz também diminuir o apetite. E o orforglipron acabou de ser aprovado nos Estados Unidos. Ela é uma medicação emagrecedora por via oral, que facilita um pouco a aderência ao tratamento. Essas medicações realmente funcionam, elas têm efeitos benéficos incríveis e metabólicos e inflamatórios, mas não podem ser usadas sem acompanhamento médico, por favor. A gente tem esteticista vendendo, manicure vendendo, Uber vendendo, personal trainer vendendo, tá? Então, eu fui fazer uma ação na comunidade de Paraisópolis e o pessoal, a moça ganhava, sei lá, R$1.000 por mês, ela pagou R$450 uma doce que o personal trainer vendeu para ela, entendeu? Então, e aí tem gente tomando por conta própria e perde massa magra, cai cabelo, fica deprimido, porque ele mexe no centro de recompensa, essas medicações mexem no centro de recompensa da fome. Então, tem desejo sexual combativo associado, tem depressão associada, então tem que tomar cuidado com as doses, tá? E aí, eu ouso dizer para vocês que os canabinoides são uma opção muito boa para a gente usar ou associada a essas medicações, ou mesmo para desmamar essas medicações. Então, eu tenho paciente que quando a gente vai parar de usar a tirzepatida, eu entro com o THCV. Tem paciente que vai no consultório que não quer usar a tirzepatida e eu entro com o THCV e com o Full Spectrum com muita tranquilidade, com muita segurança, tá? Esse daqui é um outro quadro onde a gente mostra a ação dos peptídeos nos receptores, como que eles funcionam. Os mecanismos de ação dos fitocannabinoides são bem semelhantes, ainda faltam mais estudos e falta ainda a gente definir dose. Como todo bom médico, eu falo para vocês irem entrando com os fitocannabinoides, irem tateando e vendo como o seu paciente responde. O que ele precisa é melhorar os níveis metabólicos, melhorar a inflamação, diminuir o apetite e aprender a comer melhor, junto com uma mudança de estilo de vida, uma mudança de mentalidade. Entender o que ele está comendo, entender o que ele pode, né, comer, entender que ele tem que fazer atividade física. Então, eu sempre friso para os meus pacientes que eles têm que prestar atenção. Eu não gosto de falar de dieta, eu não mando pesar a comida, não mando contar caloria, não sou nutricionista, eu trabalho com consciência alimentar. Então, eu falo para eles que comida é igual dinheiro, entendeu? Pode gastar, gasta, não pode gastar, não gasta. Você só vai na loja cara se você puder pagar, você não vai na loja cara se não puder pagar. Então, é a mesma coisa, você pode comer aquilo vai te fazer bem, aquilo está gostoso, não está gostoso. Então, a gente sabe que tem uma relação intrínseca entre os receptores CB1 e os receptores de GLP-1 e, por isso, a ação benéfica dos fitocannabinoides na parte metabólica. Então, a gente sabe que os canabinoides não são mais só para convulsão, ou só para ansiedade, ou só para o sono. É para tudo, inclusive para diminuir a inflamação e melhorar essa sinalização metabólica. Aí, falando até da sinergia entre eles. Então, pode ser associado sim. Aliás, é uma economia, porque aí você usa menos Mounjaro, menos tirzepatida e um pouquinho de canabinoide, você economiza um pouco de dinheiro com mais sucesso no tratamento. Então, aqui está a sinergia clínica, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, porque está acabando o meu tempo. Esses aqui são outros endocannabinoides atípicos que a gente pode dar para o paciente. O OEA, o PEA, o AIA ainda não tem para manipulação, mas o OEA e o PEA a gente consegue. O PEA a gente já compra pronto em vários locais na internet. Tem várias marcas boas. O OEA a gente ainda tem que manipular. Eu costumo manipular 400 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Então, a associação dos peptídeos com essas canetinhas são extremamente benéficas. A gente tem uma evolução futura que será os canabinoides peptídicos, que são derivados da hemoglobina, né, que tem que a gente mesmo produz, tá?
Então, a hemopressina, que é um canabinoide peptídico, ela vai antagonista inverso de CB1, diminuindo o apetite e melhorando a parte de resistência insulínica. E existe até uma substância que chama o Pepcan-12, que ele faz tanto modulação alostérica positiva quanto modulação alostérica negativa dos receptores CB1, levando a uma melhora da parte metabólica. Eu vou ter que terminar, infelizmente meu tempo acabou, e eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente consegue, inclusive efeitos rimonabanto-like, para... Vocês ouviram falar do rimonabanto quando ele foi lançado? Então, o rimonabanto ele levava um antagonismo do receptor CB1, acabava a produção de anandamida, o paciente ficava deprimido e tinha maior índice de suicídio. Agora, eles estão desenvolvendo um rimonabanto 3.0, está em fase de teste, que é para ter ação simplesmente visceral do bloqueio dos receptores CB1 e não ter os efeitos adversos do rimonabanto. Então, essa é mais uma medicação promissora que está para sair, para a gente usar para a obesidade, tá? A gente sabe que a obesidade, ela é uma doença, já falei desde o começo, não tem que ser tratada, o paciente tem que ser visto como um todo. Os canabinoides são extremamente benéficos, sempre monitorem função hepática desses pacientes, principalmente antes de começar o tratamento. Se o paciente já tem alteração de função hepática, se não for grave, se não tiver nada absurdo, eu entro com os canabinoides, mesmo assim, e vou dosando as enzimas hepáticas. Se não aumentar, tudo bem, a chance de melhorar é grande, então você não mexe no time que está ganhando. Precisamos de mais estudos. O laboratório do professor Yossi Tan em Israel, ele faz só estudo em metabolismo, tá? Basicamente em transtornos metabólicos, então a gente vai ter bastante novidade aí no futuro. E eu queria dizer para vocês, só para incluírem na prática clínica de vocês, os fitocannabinoides para tratamento de obesidades e síndromes metabólicas. É muito importante a gente modular esse sistema endocannabinoide e recuperar esse tônus do sistema endocannabinoide que está completamente bagunçado quando a gente tem aumento de peso ou quando a gente tem aumento de piora de doenças metabólicas. Eu adoro terminar com esse slide, que é uma frase de um juiz do Departamento de Drogas Estados Unidos, que ele fala que a cannabis é muito mais segura do que vários alimentos que a gente come por aí hoje em dia. Tá? Então não tenham medo de prescrever. Aqui estão as referências bibliográficas e aqui estão os meus contatos para quem quiser. Acabei de lançar meu canal no YouTube, gente. Segue lá, por favor, tá? Obrigada. Beijo.